Bom, começa hoje uma série de vídeos sobre o The SEO Framework, um plugin de WordPress focado no SEO. Plugin esse que vem ganhando muita popularidade justamente por ter um caráter mais manual, um tipo de configuração mais clara, o que gera uma sensação de controle maior e, além disso, uma performance muito melhor, justamente por não fazer o efeito mágico que outros plugins do mercado fazem. Você sabe o que está sendo gerado porque você configura ele da maneira que você quer. Esse plugin ele é mantido por um usuário auto-intitulado Cyber, esse aqui é o nome dele. Ele já era conhecido como Auto Description, esse plugin, e aí se tornou o SEO Framework, justamente porque ele se tornou um framework, porque a gente tem opções de extensões, opções premium, outros plugins, enfim, uma série de itens que completam o ecossistema dele. Nesse primeiro vídeo eu vou tratar sobre 5 das 10 configurações do plugin. No outro vídeo eu vou tratar as outras 5 restantes e depois eu parto para as configurações específicas de página e de posts e por fim dar uma pincelada geral e tratar sobre o ecossistema do plugin, os outros plugins do próprio desenvolvedor e o que a gente pode adicionar no SEO Framework. Vou fazer aqui a instalação rapidinha dele, já ativei ele ali também. Eu tenho ele em cache, então a instalação dele aqui é bem rapidinha. Se eu der um refresh, a gente já vai ver que ele já está instalado. Se eu for em SEO Settings, vocês vão ver que são 10 meta box aqui, 10 janelinhas que a gente pode configurar. E como eu disse nesse primeiro vídeo, eu vou tratar essas 5 aqui, ó, que já estão até abertas. A primeira meta box, a General Settings, ele vai tratar sobre as configurações de performance, ou seja, a utilização de cache, o cache que a gente fala, o cache passageiro, né, o cache transitório, que ele é salvo dentro da nossa base de dados, né, nosso banco de dados, que vai gerar uma performance maior, principalmente se você tem um site com milhares de páginas, centenas de páginas, ou algum tipo de conteúdo massivo. Ele vai facilitar muito a sua automação de cache, a sua automação aqui no caso dessas 3 opções, da descrição, do esquema, que é aquela padronização de estrutura de informação, e a parte do sitemap. Aqui na aba de layout, ele tem uma SEO bar, que se a gente ver aqui em posts, a gente vai ver essa SEO bar, e aí ele dá a opção, por padrão ele vem desabilitado essa segunda caixinha, que é exibir essa mesma barra na metabox de SEO dentro da parte de posts. Eu gosto de ativar essa opção justamente porque aqui ele dá um preview, ele vai dando um rating sobre o que a gente está fazendo. O que está em azul está bom, e o que está em laranja está ok, e o que está em vermelho está ruim. Então, dentro da página de post, eu acho que é legal também já ir tendo esse acompanhamento e essa avaliação do que está sendo feito. Aqui em Canonical, ele vai fazer as configurações de URL, justamente porque é crescente a expectativa e a necessidade de trabalhar com HTTPS, com domínios e entidades seguras, principalmente sites que têm venda online, sites que têm sistema de login. Os motores de busca estão fazendo um cerco para fechar isso, justamente pela segurança dos usuários. Então aqui a gente tem essa configuração. Ele recomenda que se a gente tem nosso site ele é acessível tanto em HTTPS quanto em HTTP, ou seja, se não tem nenhum tipo de redirecionamento direto para HTTPS, ele recomenda a gente setar aqui por padrão HTTPS justamente para prevenir a duplicação de conteúdo, certo? De outra maneira, ele recomenda a gente deixar na detecção automática. Outra opção que ela vem esticada por padrão, mas que eu gosto de ticar, é a opção do relationship entre páginas, entre posts e entre arquivos. O que isso aqui significa? Alguns motores de busca eles utilizam esse fluido de links e de relacionamento de página, o que a gente meio que chama de cauda longa, né, ou a link juice, então esse suco de links, onde um post tem categoria, um post tem tags, então se a gente fizer a ligação entre essas páginas, e se a gente tiver, por exemplo, páginas com múltiplas páginas com o mesmo conteúdo, ele consegue fazer entender qual é a melhor página para ser exibida no motor de busca. Então eu particularmente ativo a opção aqui de adicionar o link de tags para posts e para páginas, e também já deixo ativado a parte de tags para arquivos e a parte de tags para homepage. Como aquele mesmo diz, é recomendado ativar essa opção para uma consistência melhor de SEO e para prevenir conteúdos duplicados, para ter aqueles erros de conteúdo duplicado ou conteúdo sem relevância.
Indo mais adiante, a gente tem aqui o Title Settings, né, as configurações de título. Título esse que é muito importante ainda hoje, né, nos motores de busca. Ele é vamos dizer, ele é a capa do livro quando uma pessoa faz uma busca e encontra o seu site. Então é crucial que a gente tenha um título legível e um título que descreva de forma concisa o conteúdo do nosso site. Juntamente a isso, o nome do nosso site, que hoje em dia não tem mais um fator tão grande de relevância, em termos, na verdade, não tem fator de relevância o match domain, que a gente chamava antes, que é o domínio representar o termo de busca, mas em termos de experiência do usuário, é interessante, por exemplo, se a pessoa faz uma busca sobre pacotes de viagem, saber que é um site sobre viagens. O título do site ou o core do site é sobre viagens. Aqui a gente tem a opção do separador de título, então a gente pode usar a barra, que de maneira geral ela faz uma divisão um pouco mais clara, porque às vezes você pode usar hífen no seu título ou na sua palavra, então a barra ela não é comum a utilização de barra em conteúdo, então a barra claramente determina onde é a quebra do post title, do page title, né, do título da página ou do post, e do blog name, né, do nome do seu site. Em Additions a gente pode tirar o blog name, ou seja, pode tirar o nome do nosso site do título da página, e a gente pode mudar a ordem, a gente pode colocar para exibir o título do site primeiro e depois a página, ou o padrão que é o título da página primeiro e depois o título do seu site. Em prefixos, isso até é uma recomendação do Google, devemos utilizar uma maneira mais clara, mais legível, mais semântica de títulos. E o que isso significa? Por exemplo, a gente tem uma categoria chamada viagens. Viagens pode ser tido num motor de busca como um post ou como uma página. Então é recomendado que a gente adicione esse prefixo de identificação do conteúdo. Então, por exemplo, nesse nosso caso ficaria categoria viagens / Devs Brasil WordPress ou Devs Brasil Viagens, por exemplo. Mas mesmo assim, se for necessário, se for uma opção do usuário, a gente pode remover esse prefixo do nosso título. Lembrando que essas configurações aqui são para páginas e para posts, mas ali embaixo a gente vai ter as configurações para a página inicial, que são um pouquinho diferentes. Aqui embaixo a gente tem as opções de Meta Description. Meta Description ainda representa um fator importante na experiência e no SEO, justamente porque ela vai descrever mais ou menos o que o seu post te diz. Você pode fazer uma Meta Description automatizada, uma Meta Description manual, tá? Isso aqui está em Additions aqui, mas aqui nessa primeira janela é a mesma coisa. A gente pode fazer o separador da descrição, do resumo da nossa página, do nosso post. Então ficaria o título do post no site e aqui a própria descrição em si. Então, por exemplo, aqui viagens baratas nos Devs Brasil Viagem. Esta é a descrição de viagens baratas, enfim. E aqui em Additions a gente tem duas opções. Como eu disse para vocês, adicionar descrições automáticas, caso não seja preenchido. Ele vai pegar parte do seu texto e vai gerar o resumo. E aqui a opção de adicionar o nome do seu site na descrição. Muita gente não adiciona, acha redundante, acha pouco relevante, e aí fica a critério de vocês. Em alguns casos eu acho relevante e necessário, em outros casos eu acho que é passível de remoção. Indo mais adiante, a gente tem as configurações da homepage. O primeiro item aqui seria a tagline, vamos dizer assim, um slogan, uma descrição do que é o seu site. Tá, então aqui no nosso caso, por exemplo, a gente pode colocar conteúdo sobre desenvolvimento web. Ficou com 57, então vou colocar canal sobre desenvolvimento web. Ok, até o 55 ele é considerado bom, acima disso ele já é ok. Aqui se a gente quiser mudar o nome, o título da nossa homepage, a gente consegue. Ele também aqui vai fazendo uma avaliação do tamanho para não ficar algo muito grande. Então aqui, por exemplo, em vez de Devs Brasil WordPress, pode ser blog do Devs Brasil. Isso vai gerar para a gente três novas letras, então talvez a gente consiga aqui conteúdo. Pode ser conteúdo sobre desenvolvimento. Então, blog do Devs Brasil, conteúdo sobre desenvolvimento web. Perfeito? Aqui embaixo a gente tem a descrição da nossa homepage, então a gente consegue fazer uma descrição num caráter mais
didático, explicando do que se trata o site. Afinal de contas, na maioria dos sites, a homepage ainda é a entidade maior do site, é onde você tem a maior relevância e maior acesso. Então você consegue fazer uma descrição do que é o seu blog, do que é o seu site. Em Additions aqui a gente vai ver também as opções de ordenação, então a gente consegue mudar a ordem colocando primeiro na esquerda o nome do site e depois a tagline, né, o slogan, ou a versão ao contrário, onde primeiro vai o slogan e depois o nome do site. A gente pode também tirar o slogan, deixar só o nome do site, o que eu não recomendo. E a gente ainda também tem aqui a aba Robots. Essa aba Robots, a gente tem 3 opções: o No Index, No Follow e No Archive. No Index ele não vai indexar a sua homepage. No Follow ele não vai seguir os links que estão nessa sua homepage, ou seja, são 2 itens muito peculiares que eu não vejo muito sentido de serem adicionados, apenas no caso de você querer de fato proibir ou inibir a indexação e o follow dos links da sua homepage. E por fim ali o No Archive seria os motores de busca não arquivarem versões em cache do seu site, da sua homepage aqui no caso. E aí aqui a gente tem também a opção de adicionar um no index para qualquer segunda ou última ou seguinte página da home. O que isso significa? Muitas vezes a homepage, se for uma lista de posts, tem paginação. Então isso aqui vai prevenir que a gente indexe os conteúdos dessas páginas seguintes, justamente para evitar conteúdo duplicado, certo? Porque esse conteúdo que a gente está vendo na home muitas vezes pode ser o mesmo conteúdo de um post. Muita gente ainda coloca na home, em vez de uma descrição, em vez de um resumo, coloca o post completo, e aí o motor de busca pode considerar isso um conteúdo duplicado. E por fim, aqui na nossa Social Meta Settings, a gente tem as configurações sociais. A primeira são a lista de outputs, se a gente vai dar o output no Open Graph, se a gente vai dar o output nas meta tags do Facebook e do Twitter. Então a primeira ali ele vai gerar as meta tags para o Facebook, para o Twitter, Pinterest e outras redes sociais. No segundo ele vai gerar aquelas meta tags, aquela OG Title, OG Description, OG Site URL, enfim. E o de baixo as tags de card e de informação do próprio Twitter. Então são os três tipos de output que a gente consegue fazer. Embaixo seria a configuração de imagem social. O que isso representa? Se a pessoa compartilha o nosso site através de uma rede social, a gente consegue exibir uma imagem por padrão. Se o seu post tiver uma imagem selecionada, uma imagem destacada, ou até mesmo uma imagem configurada para ser uma imagem social, porque esse plugin ele gera essa possibilidade, ele vai utilizar aquela imagem, mas caso não haja, ele vai utilizar como fallback, como solução, vamos dizer assim, essa imagem que a gente vai fazer o upload ou vai colocar o URL aqui. A gente tem a opção ainda de colocar um short link, tá? Um short link do nosso site. Isso não tem um caráter de SEO, mas aqui mesmo ele fala que alguns serviços de terceiro podem usar isso como um fator de discoverability, que seria descobrabilidade, alguma coisa nesse sentido. Se o seu site possui short links, você pode ativar isso. Aqui no Facebook ele dá as opções da gente adicionar a página, o perfil público do autor e o perfil público da página, ou seja, do site em si. E ele também o Facebook App ID. Se a gente preencher esses campos, o Facebook ele consegue gerar links relacionados, enfim, quando você der share em uma página, ele consegue fazer a contagem disso, enfim, é uma configuração que é interessante justamente para ter mais dados analíticos e mais espaço dentro do Facebook e o seu site, por sua vez, também conseguir gerenciar melhor as informações do usuário. A partir do Twitter a gente tem as opções dos cards, a gente pode usar o card de sumário, que ele vai ser só o seu título com um pequeno boxinho com o logo do Twitter ou com a sua imagem, mas dando foco no conteúdo. O segundo, que é o já por padrão adicionado, é o sumário mais uma imagem grande, vai ficar aquele card padrão, onde tem uma imagem larga e alta com a descrição aí embaixo. E por último, só a foto. A gente também pode adicionar o perfil do usuário e o perfil do site no Twitter, para justamente fazer esse fluxo de informação. Por fim, a gente tem aqui o Post Dates,
certo? Muitos sites, muitos motores de busca, eles utilizam e eles exibem a data de modificação e a data de publicação de conteúdo. Isso é muito importante justamente para posts e para artigos. Não é comum a gente fazer isso nem com categorias, nem com páginas, e muito menos com a home, justamente porque são páginas em tese estáticas, páginas que elas não têm risco de ficar obsoletas. A homepage, por muitas vezes apresentar o conteúdo dinamicamente, então ele se atualizando não tem essa necessidade. Então, por padrão, ele deixa aqui adicionado para os posts, né, para os artigos. Mas se você tiver a necessidade de adicionar para as páginas ou para a home, a gente também tem a opção aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai tratar aqui do Schema Settings, da parte de Robots, da parte de Webmasters, Sitemap, Feed Settings. E aí para o outro vídeo a gente trata justamente daqui, ó, das configurações dentro do post, nessa meta box que é gerada aqui. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.